bom dia a todos. Obrigada por terem aceito este desafio. Eu pretendo, com este passeio, recordar os nossos antepassados e demonstrar que, no fundo, somos todos uma grande família. Primos, parentes, esses nossos antepassados marcaram-nos para a vida, como é normal, tanto nos genes como na nossa maneira de ser. E então, o nosso passeio vai ser muito pelos sítios onde essas pessoas viveram e falar um bocadinho sobre elas, sobre a história aqui destes sítios também. Que isto, apesar de ser aqui um percurso pequeno, mas vamos passar aqui por vários sítios. Aqui estamos na Barroca, neste momento, na fonte. Eu também procurei este local porque acho que é um local muito simbólico. Como sabem, as fontes eram, agora já se sabe que as coisas mudaram, mas eram os locais onde as pessoas se encontravam, porque todos vinham a água à fonte, e estes sítios aqui todos vinham a água a esta fonte, a fonte da Barroca. Aqui se passava as novidades, como se dizia, porque fulana tinha tido um moço, porque o tio não sei quem morreu, porque... Pronto, e então era na fonte que as pessoas passavam essa mensagem. Esta fonte aqui também tem muitos simbolismos, e um que o Leonardo acabou por me falar há bocado, que é isto que está aqui gravado, esta pedra, o Manuel Francisco Faísca, e que ele, ao fazer a pedra, deixou aqui as marcas, o símbolo dele, que eram duas muletas. Tinha uma deficiência física, mas era uma pessoa extremamente habilidosa. Vocês não sei se veem, aqui, estão aqui as duas. Portanto, eu acho que a história de uma terra faz destas pequeninas coisas. E cada um sabe um bocadinho. Esta fonte era aqui que se tirava a água, era aqui, isto estava aberto. Vocês acreditem que eu ainda hoje tenho alturas que me lembro do cheiro de quando se tirava a água da fonte. Vê-me aquele cheiro. Sim, a terra, a umidade, ainda me recordo isso. Os restos das águas, portanto, as pessoas tiravam aqui. Já sabe que havia muitos desperdícios, porque era tirado a baldes manualmente. E havia aqui assim uma grande pia para os animais beberem, mas também os desperdícios da água, o que subjava, ia para aqui, para este tanque, que ele não era precisamente aqui, agora que era a função dele era mais lavadouro. E os restos da água que depois dava para regar, portanto, esse terreno aí em baixo. Em 1958? Sim, sim. Eu quando vim para as Varjas. Antes, passava-se aqui o pé da fonte, se tinha sede, mais cedo levava. Sim, sim. Sim. Se tinha sede, mais cedo levava. Mais cedo levava. Eu tive a lembrança, adoro quem se lembre, como uma latinha de conserva, conserva que eu comprava para fazer as sandes, Claro. e com um fio, com um prego na parede e a latinha para tirar a água para beber. Em 1958, quando eu vim para Crença. E já morreu, não está aqui nenhum pertencente, mas já deve lembrar de onde está a latinha. 1958. Eu quando eu vim para a adega, não está aqui ninguém pertencente. Passava aqui o senhor e tratava de roubar o fiozinho. Aproveitava, pois. A perceber? Eu depois pedi 5 tons ou 10 tons, não sei quanto foi, ali meus vizinhos, comprei um baldinho, pequenino, com uma corrente e um buraco na parede e furado a semente. Esse baldinho já durou muito tempo. Não se lembra disso? Pronto, o nosso passeio vai ser assim, ser feito de histórias e de histórias que se vão contando. Portanto, vejam aquela casa ali em ruína e aqui esta casa, portanto, eram dois irmãos, pronto, eles são da mesma família, que deram origem aqui a este aglomeradozinho. Eram Domingos, portanto, ele era Domingos, ficaram o Tizé Domingos, as pessoas se recordam, portanto, a origem deles era daqui. E a tia Rosa, a mãe aqui do Gonçalves, aqui os avós da Antonieta, portanto, isto era tudo da mesma família, e depois acabaram por formar aqui duas casas, e aqui está outra, pronto.
mas é só para que vocês tenham uma ideia, porque isto no fundo, eu como disse, é tudo uma grande família. Os nomes que a gente encontra aqui são Sousas, o que predomina é os Sousas. Depois há Faíscas, portanto eu digo sempre que eu em crença sou prima de toda a gente e dos que não sou prima sou parente. Mas é verdade, não é primeiro, é segundo ou é terceiro grau, era tudo primos e parentes. Portanto, isto ali era uma casa, hoje é da Isaura, que ela está aí, esta casa linda aqui ao lado. Mas antes isto era a casa do Tigreiro e do Titaipa. Eu também cheguei a uma conclusão interessante, é que as mulheres não tinham nomes de família. As mulheres ou era Luzia, geralmente eram da Conceição, ou Maria. Os homens geralmente é que tinham sempre nome de família, ou Santos, ou Sousa, ou Faísca. As mulheres, coitadas, ficavam só pelo nome próprio. Portanto, aqui o nome que predomina é Santos, nesta família. Um fica nesta casa, que é o Manuel dos Santos, o pai da Cidália. Outro fez além, o Zé, fez aquela casa ali, o Zé dos Santos. E uma que era a Antónia, fez ali uma outra casa que vamos passar ali mais acima. E a outra foi para as Várzeas, que era a Bia Mariana. Toda a gente se lembra da Bia Mariana, que tinha ali o comércio. Portanto, os 4 filhos deste Manuel dos Santos, que temos aqui ainda a fotografia, que casou com uma senhora que era Mariana, que não era daqui. Ele é que era originário deste monte, como as pessoas diziam. Portanto, além naquela casa, também tivemos além uns vizinhos espetaculares, que foi os pais da Odília. A Odília comprou a casa, ultimamente arranjou, porque ela não estava assim, que não eram daqui, mas vieram viver para aqui, depois da Odília comprar. Eles eram do Cerro da Corte, que era o Tio Coelho e a Tia Isabel. Aqui atualmente só vive aqui uma pessoa nesta casa, que é a Cidália, portanto que é uma descendente desta família. Ali a Isaura depois comprou a casa ao Titaipa e à Tigreira e que recuperou. Portanto, isto aqui foi a origem de um ramo dos Faíscas. Ele era o António de Sousa Faísca, mais ou menos, e que teve também 5 filhos. Teve 5 filhos, 3 filhas e 2 filhos. Um deles é aquele que é o Manuel António, que é o meu avô. Como veio, o pai dele era António de Sousa Faísca e ele passou a ser Manuel António. Portanto, ele perde o Faísca. Fica só Manuel António. Os filhos começam a herdar dele o nome de Sousa e perdem o Faísca, que seria o que teria lógica. Mas, por outro lado, a mulher, que é a minha avó, que é a Maria Inácia, é Faísca, outro ramos de Faíscas. Portanto, os filhos acabam por ser Faíscas também, se não eram Faíscas e Faísca e Faísca. Assim são Sousas Faísca. O meu avô nasceu, portanto, nesta casa. A minha avó era da Carrasqueira, dos Corcitos. Mas o meu avô tinha a casa dele construída aqui, neste espaço. Apanha ainda aqui esta janela e era para ali. A minha tia Adélia herdou e depois demoliu, só aproveitou este espaço aqui desta janela, que era um quarto, que por sinal foi onde eu nasci. Foi ali. Era um quarto, claro. Isso foi restaurado, transformou-se tudo totalmente, mas as pessoas que estão aí mais antigas lembram-se da casa. Era uma casa, pronto, 2 águas, como é normal. E havia a casa, então, dos meus bisavós aqui, que é o que ainda resta, que nós transformámos em armazém. Este casal, falar um bocadinho sobre o meu avô. Ele foi uma pessoa que povoou, que fazia falta hoje. Fazia falta hoje, que há o problema demográfico, falta de nascimentos. Ele deu bem o seu contributo. Ele e ela. Honra-lhe seja prestada. Tiveram 13 filhos. Só 13 filhos. Criaram 11, que para a época também era obra. Porque muitos casais tinham assim muitos filhos, mas só que morriam muitas crianças. E então não os criavam, por isso acabavam por ter 3, 4, 5 por aí. Mas eles conseguiram criar os 11 filhos. A filha mais nova, por sinal, é a minha mãe, que também é só já o que resta dos irmãos, é ela. E que nasceu quando a minha avó tinha 48 anos e já era cega. A minha avó, portanto, entretanto cegou, não foi cega de origem, cegou, não sei, por volta dos 40 e poucos, e quando a minha mãe nasceu, como disse, já estava cega.
Mas lá, por isso, ela fazia tudo igual. Ela ia água às fontes, ela tirava água dos poços, de cigões. Ela fazia empretas. Ainda fui levar algumas vezes ali o poço para tirar água. Pois, tirava. Ela fazia empreta, ela cozia empreta, ela cozia à máquina. Aí era com a ajuda da minha mãe. A minha mãe lembra-se que a minha mãe ajudava-lhe com as mãos, porque aquilo a cozer à máquina, com as agulhas, tem mais que se lhe diga, não é? Mas ela foi uma pessoa que a cegueira não a limitou. E isto, quando a gente fala dos nossos, é mais complicado. E tinha outra característica, a minha avó cantava lindamente. A minha mãe, pronto, herdou esse dom, que era mesmo um dom da minha avó. Para a época também era interessante, porque eles eram um casal que sabia ler e escrever. O meu avô nasceu em 1883, ela não sei, não sei, lá em casa até tenho, mas não. Como isto era mais para as pessoas daqui, da origem daqui, ela é da Carrasqueira, como disse, os Corcitos, não trouxe esses apontamentos. Mas o meu avô nasceu em 1883 e morreu em 1965. Ela benzia, ela sabia trabalhar com mesinhas, ela bordava, ela fazia renda a birlos, sabia fazer tudo um pouco. Outra característica que ela tinha, era muito generosa, gostava muito de dar. Ficava sem nada por vezes, mas diz que tinha sempre um figo na algibeira ou isso para dar aos miúdos, pois os netos eram muitos também, como se sabe. E até se conta uma história, lá vou contar uma história que foi verídica. O meu avô com 74 anos ainda foi à ceifa para o Alentejo, com 74 anos. E deixou-lhe, pois eles eram pobres, como podem imaginar, com tantos filhos, deixou-lhe, não me recordo, a minha mãe sabe quanto é que lhe deixou em dinheiro, mas pouco dinheiro lhe deixou. Mas para ela se governar dava. Meu avô abalou para a ceifa, apareceu logo aí no outro dia, que foi um pobrezinho a pedir, porque andavam as pessoas a pedir pelas portas. Ela deu tudo logo ao pobrezinho, ficou sem nada. E depois, pronto, teve de ser a minha mãe e a minha tia Adélia, que viviam aqui ao lado, que durante esse período que o meu avô não esteve cá, que lhe deram de comer. Isso. Portanto, ela era assim. O meu avô também era uma pessoa interessante, pronto, mas isto também não posso estar a falar só sobre os meus, mas ele sabia também imensas coisas. A minha avó, como disse, cantava muito e sabia coisas lindas, que ainda me recordo. E outra coisa que queria referir é que a minha avó cantou até morrer. Ela, por fim, ficou, certamente era Alzheimer, nessa altura não se falava nisso, mas ela cantava dia e noite, porque ela não tinha noção do dia e da noite, e por vezes acontecia coisas dela ir embora de casa durante a noite, sair, porque não tinha noção disso, além de ser cega e não estava assim. E o avô ali da Esmeralda chegou a acontecer, ele vivia ali no Carduzal, depois eu já vou dizer mais ou menos onde, e ele ouvi-la durante a noite cantar. E era assim que eu ia encontrá-la, caída por vezes dentro de arbustos, de coisas, cantando sempre. E as lembranças que eu tenho dela era essa, dela sempre cantando. Portanto, uma trineta deste casal, que é a minha neta, ela iria ler aqui uns versinhos que o meu avô não fazia. Não era que eu fosse poeta, não era. Mas sabia muitas coisas, muitas quadras, e uma destas ele dizia, que é a quadra das mentiras. E então venha lá aqui a Filipinha. Quadra das mentiras. Sonhando disse mentiras, 18 dias pegados, das mentiras arranjei madeira, com que fiz 40 arados. Eu já vi andar lavrando uma moça sem ter pernas, e vi por 2 luzernas 2 montes no ar voando. Vi um sapateiro trabalhando num sapato com 6 viras. Já vi de cercas e miras num tiar sem tremedeiras. E 3 semanas inteiras sonhando disse mentiras. Eu já vi uma azinheira carregada de marcotões. Também vi vingar melões no bico de uma sobreira. Também vi uma figueira dar laranjas aos braçados. Já vi marmelos vingados na raiz de um limoeiro. Também vi contar dinheiro 18 dias pegados. Eu já vi uma arca feita de paus de rasmono.
Também vi andar o sono embarcado numa barca. Eu já vi jogar a marca 2 lebres na carreira. Já vi debulhar numa eira trigo sem palha nem grão. Para melhor admiração das mentiras arranjei madeira. Eu já vi chover albardas pelo pino do meio-dia. Também vi uma cotovia cardando com 2 cardas. Já vendi 2 batardas por 200.000 cruzados. Para comprar 2 cajados lá na Arca do Egito. Das costelas do mosquito ainda fiz 40 arados. O meu trisavô, o nome dele era Francisco de Sousa Faísca. A origem dele era de São Brás de Alportel, do sítio da Tareja. E ele casa no Cardozal com uma Luzia da Conceição. Portanto, é esse que dá origem aos Faíscas cá. Casa além no Cardozal, porque o Monte do Cardozal é muito, muito antigo. Esse Francisco de Sousa Faísca é o pai do meu bisavô, que era o António de Sousa Faísca, e é depois dali da Adega, da família da Adega. Portanto, todo esse parentesco a origem é deste. Ele tem aqui o António de Sousa Faísca, o pai do meu avô, tem 5 filhos. Tem o José, que vamos passar aqui à casa do José, que fez aqui a casa. Tem o meu avô, que era o António, Manuel António. E tinha uma outra que era a Antónia, que foi para a Portela. Tinha uma Maria Gestrudes, que foi para o Povo, que é a família do Zé Guerreiro. Portanto, mas não. Ele é da Francisca. E tinha a Francisca que casou no Luendreiro, que é a avó da Rosa. Pronto. Portanto, como veem, estas famílias acabaram por... Mas é tudo as mesmas famílias. Pronto, vamos passar à casa do irmão do meu avô. Temos aqui um irmão do meu avô. Este era o José António de Sousa. Temos aqui a neta, a Dália. É a descendente mais nova que temos aqui, que é a Dália. O José António de Sousa. Este homem também era uma pessoa muito interessante, porque ele era muito habilidoso manualmente, ele fazia coisas muito interessantes. Era uma pessoa que trabalhava à cortiça, que fazia coisas. Hoje a cortiça é muito valorizada e faz-se imensas coisas sobre a cortiça e pensa-se que foi agora que isso foi descoberto. Não, isto sempre se fez, sempre se aproveitou a cortiça. Só que hoje faz-se mais em peças, se calhar decorativas e peças para moda e essas coisas. E na altura, como tudo o resto, eram peças utilitárias. E o tio Zé, como a gente chamava, era o tio Zé, ele fazia o que chamavam as tarretas. Algumas pessoas se lembram, no Alentejo chamam os tarros, que dava para levar a comida para aquilo é térmico, como sabem, a cortiça, e ele fazia aquilo lindamente. Ele fazia umas peças lindas daquilo, bem trabalhadas, fazia coisas em madeira. Ainda me lembro de uma cama, lembras de uma cama? Que ele fez de madeira, de madeiras que ele apanhava aí, das estevas e disso. E, portanto, principalmente isso é o que eu recordo nele, no tio Zé. E outra coisa, é que ele morreu com quase 100 anos. Sabes com quantos anos é que ele morreu? Ele tinha quase 100 anos quando morreu, portanto, foi uma pessoa que viveu bem. Teve, portanto, 5 filhos. Portanto, ele teve 5 filhos, este casal. A tia Antónia, portanto, a mulher dele, ela não era daqui, originária aqui do Borno, era de além do Povo, para além do pé, não era? Para além assim o pé da ermida da Nossa Senhora lá, parece que era ali assim, aquele montinho, não era? Que eles chamavam dali. Pois, portanto, tiveram 5 filhos. Eles tiveram mais filhos, mas também morreram. Acontecia assim. Pronto, como veem, este é também filho do António de Sousa Faísca e irmão do meu avô, do Manuel António. Portanto, acabou por fazer aqui esta casa. Esta casa foi construída por ele. Na altura tinha uma função social muito importante. Era sempre que havia um conflito,
eu recordo-me disto, era chamado de José do Borno para fazer de juiz de paz. Isto era óbvio que era Olha, uma função. vês? Mas isso essa é um não- reconhecimento público, Sim, sim, público de que é um líder local da comunidade. Claro. E os pais estavam de acordo, mas ela não estava assim muito. Não estava assim muito de acordo. Mas isso, as E noivas então, não ali, contam. Manuel Santos ali, Pois. estava sentado numa cadeirinha, contava nele, com aquela cadeirinha baixa, e então estava assim com as mãos assim nos olhos, porque os pais disseram que estavam de acordo, mas ela fugiu lá para o quarto, foi para o quarto lá sozinha, não estava ali Estava presente. disposta a aceitar. Mas depois lá, conversando, depois ela veio à porta do quarto, a Timarela, e disse assim, para ir contra a vontade de umas pais, aquilo era assim antigamente, Pois. fará-se isso. E o homem deu logo um salto para ir lá para o pé dela, botava mesmo aqui, e o homem jogou a mão assim, estar naquele estragar aquilo que se está a fazer. Claro. Que o meu avô era daqueles homens. Podem tomar um bocadinho de atenção. Era daqueles homens da palavra de honra. Portanto, aquilo que era dito era sagrado, a palavra. E o meu avô surgiu, sendo assim um boato, que nessa altura as coisas funcionavam assim, pois as pessoas sabiam todos da vida uns dos outros e era normal. Que o meu avô diria que uma senhora, que depois vamos falar lá acima na adega, que era bruxa. E porque isso funcionava muito assim, quando adoecia alguém era tudo bruxas. Pois. E o meu avô frequentava lá muito a casa porque ela era a sogra do primo. E eles eram muito amigos e ele achava que a senhora, que a velhota, no caso já era muito velhota, as pessoas também ficavam velhas, muito novas, não é? Mas de qualquer forma, ele ia lá e achava que ela que se mostrava diferente, que evitava falar com o meu avô e que se ia embora. E tanto que ele acabou por perguntar ao primo, então, mas o que é que se passa? A tua sogra parece que me evita, parece que não fala comigo, parece que está zangada. E ele depois diz que lhe disse, o primo, até depois não sabes, depois anda para aí tudo cheio, tu dizes que ela que é bruxa. E então ela, pronto, está aborrecida por causa disso. E o meu avô disse, homem, não digas uma coisa dessas, que eu nunca disse isso. Isso é de mentira, que eu nunca diria uma coisa dessas, que eu não tenho a mulher por isso. Bom, entretanto, sendo assim, a minha avó ficou com mais um filho, que aquilo todos os anos nascia um, que era a minha mãe. Ficou grávida. E o meu avô, para provar ao primo, que nunca tinha dito isso e que não tinha a sogra dele por isso, quando a minha mãe nasceu, chamou a velhota para madrinha e o primo para padrinho. Portanto, os padrinhos da minha mãe era essa velhota que morreu, acho que logo ao fim de pouco tempo, que a minha mãe diz que nunca se lembra dela, e foi esse o primo. Portanto, ele, para manter a palavra dele, como prova que nunca imaginou uma coisa dessas, chamou-os para padrinhos da minha mãe. Foram os padrinhos da minha mãe. A mulher era bruxa ou não? Não sei, olha, se é, ainda bem. A última filha do casal, do Manel António e da Maria Inácia, portanto, é a 13ª, a 7ª das irmãs, porque eles eram 6 e elas 7. Diz que a sétima ou é virtuosa ou é bruxa, também diziam isto. Olha, não sei, agora vocês digam o que é que ela será. Sabe? Então aqui é a casa dos meus pais, é uma das filhas do Manuel António, portanto a última, como disse, a mais nova. A minha mãe foi a das que herdou os dons da minha avó, de cantar, de representar. Ela participava sempre nas récitas, era sempre primeira figura a cantar ou a representar ou a dançar. Tentei pôr dos outros mais para trás, mas acho que a minha mãe também merecia um bocadinho. E depois achei esta fotografia que eu acho tão engraçada, tão gira. Pronto, aí está a Filipa Faísca de Sousa. Bom, aqui temos a casa deste senhor, do Leonardo, toda a gente conhece, que não é Leonardo, é Manel de Sousa Faísca. Cá está, como reparam, os nomes são sempre Sousas e Faíscas, tudo o que temos andado aqui a falar. Há Santos, ele também é Santos, portanto ele tem... Mas das famílias dos Santos, digo eu. Pois, ele é da família dos Santos também, não tem no nome, mas é também daquele ramo dali, que era dali daquele monte que já vimos.
Pronto, mais uma casa que foi construída num bocadinho de terra que o pai, no caso, lhe cedeu. Foi este. O avô dele, não sendo originalmente rico, mas foi um homem que... Pronto, mas depois eu já falo sobre ele. Isso já é... Bom, então agora vamos aqui a uma eira, que era... Aqui, desta eira, tem-se aí uma visão aí geral. E depois falamos aí mais um bocadinho. Vamos aqui, vamos passar pela terra do Leonardo. Ele autorizou. Agora quem é que tem recordações desta eira? Levanta o dedo. Toda a gente se lembra desta eira. Agora digo lá que não é linda. Esta eira era aqui um símbolo para as pessoas todas aqui do sítio. E aqui nesta eira víamos 10 eiras. Eu consigo dizê-las onde elas estão. Vocês pois não sabem, não têm a noção. Aqui no próprio Borno haviam várias. As pessoas aqui, a maior parte, era aqui que debulhavam. As eiras, como as fontes, eram locais comunitários de encontro de pessoas, de interajuda nas atividades agrícolas. Portanto, as pessoas ajudavam-se nas debulhas. Hoje debulhava a minha família. Pronto, o vizinho ajudava porque quando ele depois ia debulhar, os meus ajudavam ao outro. E era assim que se fazia as coisas. Interajuda entre as pessoas. Esta era sendo de uma família, portanto, que era do avô do Leonardo, mas eles autorizavam que uma série de pessoas que não tinham, pronto, não eram donos, que viessem aqui tratar das debulhas. E depois aqui se fazia convívios, as crianças juntavam-se aqui todos vinham para a eira, era só dizer vamos para a eira, pronto, todos sabiam. Fazia-se os papagaios, Então, lançava-se papagaios. devias de contar como se fazia as ilhas. O Leonardo sabe explicar isso. Pois, os moinhos de gaimão que se punham em cima das medas do trigo. Leonardo, não te lembras como é que faziam A eira, pois ainda me lembro, ela originalmente, ela não era em cimento. O trigo era todo posto com o gado por dentro. Não. Mas antes disso, Antes, quando era feito pelos Isso era rebanhos, com o gado, depois com barro e água e palha, não é? Traziam água para aí, era molhado, o terreno era Sim. molhado. Com barro para o porto era paneira. Não estava, era molhado, Sim. era molhado. Nela estás a Depois trazer punham as ovelhas aí em cima, as ovelhas iam minando isso, depois punham palha. Pois, Depois punham palha, depois punham as ovelhas outra vez em cima e até aquilo estar seco. pois, Até faziam um quase seco, chão não dava. duro e Depois liso. aquilo ficava duro, como isso está. Bom, ainda me lembro dessa eira ser feita Era assim, com o Era rebanho. com o rebanho do Tinha António de do Santos. António Santos. É. Mas depois, mais tarde, eles meteram cimento. Como vê, o que está aqui já é o cimento. Havia um barril sempre aqui ao lado, que eu lembro, que iam buscar a água à Fonte da Barroca, ali à Fonte da Barroca, com uma saca de serrapilheira molhada, que era para manter o fresco, e todos bebiam para o barril, não fazia mal nenhum, que não havia doenças na altura. Daqui vê-se pelo menos 30 casas que têm origens todas na mesma família. Aqui 30 ou mais, se não for mais. Vê-se mais até. Mas eu só falando nestes sítios que vamos passar. Borno, Carduzal e Adega e isso. Estão aí 30 casas com a mesma origem familiar, das mesmas famílias. O que há a dizer sobre esta casa? Era um senhor que era o Manuel Guerreiro, depois mais conhecido por Galambas. E ela era a Tisabelinha, ela era Isabel. A origem dele era do Cepo e ela era da Cerca Nova. Atualmente é da Nazaré, pois como também sabem, que também não era originalmente daqui. O José de Sousa Faísca foi a pessoa que originou aqui este núcleo. E ele depois tem vários filhos, 3 deles ficam aqui. Portanto, constituem aqui família e ficam a viver aqui neste monte. Dividiram a casa. Pois, e ampliaram, fizeram Uma volta, depois é que como ampliou puderam. a casa mais para cá. para este lado. Aqui, este o António de Sousa Faísca, que é este senhor que está aqui, foi um homem era um homem muito inteligente para a época e para o meio onde vivia,
que tinha uma visão. Eu acho que aqui a adega que foi propícia a pessoas inteligentes, pessoas com visionários do futuro e tudo isso. Ele era inteligente como o avô da Zulmira, mas era Não é? inteligente. Então, era a maneira dele. Pronto, este homem teve mais para negócio, porque isto aqui sempre houve caldeira, portanto ele fazia compra de medronho, destilação de medronho, transformação para aguardente, vendiam farinha, eu lembro-me isto aqui, era sempre pessoas todo o dia havia aqui família. Ainda chegou a comprar amêndoas, alfarrobas, figos, tudo isso que por intermédio do Bota, que era o avô do Dr. Bota, pois, do Dr. Bota. Portanto, isto aqui era uma casa onde havia sempre pessoas a fazer transação, portanto, a comprar, principalmente essas coisas. Isto nasceu, esta caldeira nasceu, a primeira foi botar ali em cima, que ele fez primeiro, nasceu porque foi enganado. Porque se ele não ter sido enganado, ele não tinha, nunca lhe passava pela cabeça montar uma caldeira, porque ele arranjava muito medronho. Sim. E vendia ali os discos de mialha ali, embaixo, o pai da mialhinha. Sim. E então aquilo havia, ainda hoje também há isso, né? Os preços de medronho eram mais caros em princípio e depois, quando vinha para o fim, os preços de medronho baixavam. E o meu avô pensou em fazer, falou com os quimialha, em fazer um contrato com ele, dele pagar os medronhos de princípio ao fim por um preço. Então eles combinaram o preço a 3 escudos à arroba. O meu avô só fazia contas com ele, no fim. Então, quando foram a contas, os quimialha pagou-lhe 2.500, de 25 tostões, quando se chamava. Pois. E ele, como era, o gajo pensa assim, passou não caça já mais nenhum. O gajo pensou em montar ali a caldeirinha, tinha um rendimento dos figos, com 500 figos na cortecia, que valia muito naquele tempo. Claro. Lá arranjou as coisinhas dele e montou a caldeira. Quando estas caldeiras vieram, o meu pai vinha com elas no carro, naquele carro que está ali. Pois, aquele carro. E esse carro rebolou ali a seguir à Ponte Nova, com estas caldeiras dentro, em que o carro ficou todo espatifado, morreu a mula, e as caldeiras ficaram todas laçadas, as caldeiras tiveram que voltar outra vez para serem arranjadas. Portanto, foi um contratempo grande que ele teve com a parte da mula naquele tempo, o carro, novamente as caldeiras, as caldeiras. Agora vamos passar aqui à casa de outra pessoa que foi muito interessante e muito marcante. É uma referência aqui de crença, o Manuel Francisco Faísca. O Manuel Francisco Faísca era irmão daquele do António, que acabámos de ver ali. Este homem era poeta popular, mas era uma pessoa que tinha uma deficiência física. Eu falei na Fonte da Barroca, que vocês viram, e foi ele que fez aquela lápide e que tinha lá as muletas, que eram as muletas que ele usava para se deslocar. E ele era mestre de escola, portanto dava escola a adultos e a crianças. Ele diz que arranjava relógios, ele arranjava tachos, fazia carpintaria, latoeiro. Portanto era um homem que fazia tudo, mesmo com portanto há que ver, as pessoas às vezes quando pensam que têm uma deficiência, não há deficiências físicas, há deficiências se calhar às vezes é outro nível, mas fisicamente as pessoas são capazes sempre de fazer qualquer coisa. Para a altura isto podiam ser considerados quase os jornalistas. Os acontecimentos que haviam, eles faziam, no caso dele, faziam em verso. E depois faziam as quadras, chamavam as quadras, e essas quadras muitas das vezes eram vendidas nas feiras, pronto, porque não havia rádio, como havia, mas enfim. Portanto, este homem era uma pessoa assim. O avô era o avô aqui da Zulmira, do Sérgio, portanto temos aqui descendentes. Ainda há pouca coisa, infelizmente, do que ele escreveu, que é uma pena porque tinha uma grande obra escrita, mas na altura, pois essas coisas não se ligavam e acabou. Manuel Francisco Faísca. Ele era muito inteligente e as pessoas aprendiam aqui mais do que aprendiam na escola. A maior parte das pessoas da idade da minha mãe aprendem tudo. Uma vez disse lá na escola que quis dizer que ele era um archote, tinha pouca luz, quer dizer, o archote dá pouca luz. Não se comparava com ela, que ela era uma pessoa dotada. Então o homem fez aqui
o Archote e o Comogente, o Cabo-Chefe e o Bonito, o Galambas e a Braba moram todos no mesmo sítio. Pronto, então para recordarmos um bocadinho esta pessoa que foi tão marcante, não é? Para uma época, para uma geração, temos aqui também uma trineta que vai ler uns versos que ele fez aos sítios da freguesia. Já que estamos também a fazer um passeio pelos sítios. Os sítios da freguesia. Quando eu estava na adega, vi passar o Cardozal, para o lado do barranco, da altura dizendo mal. O monte da Taipa um dia empurrou o marmeleiro, fez cair o arneiro, bateu na corte Gracia, o cerro de Santa Maria, para a arrancada escorrega, o serrão fez uma pega, para derrubar a sua alheira, viu o povo com uma bebedeira, quando estava na adega. O borno muito zangado, com as várzeas garreando, para o monte se foi escapando, Várzea da Ribeira deu um brado que se ouviu ao barrocal, acudiu logo o pombal e a Portela com boas maneiras disse ao Monte das Figueiras, vi passar o Cardozal. Saltou logo o Valmilher e o Altinho sem chapéu, fugindo até ao Pirineu, os Cursitos disse espere, que a rasqueira já não quer, mas o cerro ainda está franco, a arneirinha se vestiu de branco, para meter medo ao Val de Alcaide, e a Portela fugiu à vontade para o lado do barranco. Um dia o Monte da Moicinha, no cepo deu um empurrão, um pontapé no Almarjão, se arreminhou de pesca à linha, olho de Paris com a vizinha, amendoeira sem rival, alcaria do gato no seu pontal, desafiou os penedos altos, a charneca vem aos saltos da altura dizendo mal. Já findou a existência, fez ao mundo a despedida. Manuel Francisco Faísca findou os dias de vida. Baixou à sepultura o cadáver daquele santo e no meio de um acompanhamento com lágrimas de ternura, contos livros de leitura, ele abriu com paciência, explicando coisas de ciência a alunos e alunas, passou horas importunas, já findou a existência. Passou com sacrifício uma vida de privações, dando várias explicações acerca do seu ofício. Tudo isto foi benefício à sua pátria querida e deixando instruída muita gente de talento e aquele sábio que no momento fez ao mundo a despedida. A gente agora de Gracia gosta muito de ser galada. Eles têm boa manta, mas ela está rasgada. Por causa roubavam-se de um outro, ele foi da dívida. Isto começou por ser aqui uma casa de espetáculos, a primeira casa de espetáculos de Crença. E foi feita graças a um homem também visionário, inteligente, que teve para a época a inteligência de pensar um espaço que não existia e que ainda hoje praticamente não existe, há de outras formas, não é? Mas que para a época era uma coisa mesmo pioneira, que era o Salão Estrela. Olha, até o nome é giro. Mas aqui este homem, que felizmente ainda está cá entre nós, que é aqui o Sr. Cardoso, teve a ousadia de pensar um espaço de espetáculos aqui em Crença. Aqui se viu pela primeira vez televisão. A televisão surgiu em Portugal em 1956, 57, por aí assim. Ele para aí ao fim de se calhar 2 ou 3 anos já tinha aqui televisão que as pessoas podiam vir ver. Aqui ele trazia os artistas aí que andavam na berra, aí na altura. Cinema, eu vi aqui pela primeira vez cinema, o José Lito, os filmes do José Lito, não me esqueço mais, que eu não sabia ainda ler, ainda era pequenina, mas era aqui que vínhamos ver tudo isto. Portanto, isto foi muito, muito importante. E além disso, fazia bailes também, portanto, animava as pessoas. E isto foi um espaço que marcou uma época, porque toda a gente vinha aqui aos bailes, toda a gente frequentava este espaço. Mas isto tem recordações para muita gente, porque aqui se arranjaram muitos casamentos. O Sr. Cardoso, ele não sendo originário aqui de Crença, ele era da freguesia de Salir, dali da Quintã, não é? Sua origem. Pois. Da Quintã. Mas casou aqui em Crença, casou com a senhora Maria Rosa. Foi construído em 1958. Foi estreado a 29 de junho, dia de São Pedro. Epá, as raparigas naquele tempo era considerado um dos segundos salões aqui nos arredores. Só havia no Ruiz Seco um com mais fama que o meu. A rapariga naquele tempo
Não sei se lhe faltava ali alguma coisa, porque dizem que as mulheres têm sempre uma coisinha para chorar por onda. Olha, foi como a sarna é pegadiça, começaram a juntar e a casar, desapareceram uma dúzia delas ali no espaço de pouco tempo. Os casamentos. Mas o baile continuou. Como Jesus já disse muita coisa, já não era para dizer tanto, comprei uma televisão, trabalhava com uma geradorazinha, com motorzinha a petróleo. As pessoas vinham aí todas a ver ali um boneco à da frente, enchia-se a casa. Ora, para pagar o petróleo, era um rapossado, dava um 5 tostões. É o tal tempo da latinha, da miséria. Bom, que é certo, aquilo foi andando. Foi andando. Em 1959, desse aqui um caso muito interessante. Eu estava ali encostado à parede, fazendo, na Quaresma só se fazia um baile, que era chamado o baile da pinha, que não chama. E eu compunho o balão, era um balão, fingindo que era uma pinha, e passa aqui uma mulher que já morreu há tantos anos, mas ainda tem um filho. E havia uma seca, não quero dizer que seja pior que esta, mas era uma seca muito forte, que até as pessoas rezavam para esse cerro. Podia pedir chuva. E passa essa mulherzinha que era a Tia Conceição da Portela, a da ver que se lembra dela. E então diz ela assim para mim, ela era muito comigo, diz ela assim: ó Zé, para estás tu aí fazendo? Cavalo numa burrinha branca que ela tinha, era a Tia Conceição. Olha, Tia Conceição, estou fazendo aqui, chamado uma pinha, para fazer o baile da pinha. Diz-me ela assim: não tens vergonha, com a miséria cá aí, ainda vais fazer um baile, e não tens vergonha, não faças isso. E eu fui sempre assim um bocadinho brincalhão, e digo assim: ó Tia Conceição, sabe uma coisa? E quem quiser que chova tem que vir ao baile. Ai mãe, a mulher, e aí, foi-me resmordando e eu também quero saber. O tocador, ainda me lembro quem ele era. Morava naquelas casas, que era filho do Timatia, e andava lá para cima. E como era a Quaresma, veio cá para baixo, veio-se embora, veio para casa mais o pai, que fazia uma temporada lá para cima, como era a Quaresma, veio. E era um tocador com muita fama. E as pessoas gostavam de ouvir, e ele disse-me: eu não vou fazer o baile. Até a miséria está aí, a família não vem. Ó compadre, mas então, é tão pertinho, não paga deslocação, experimenta vir, ó. Experimenta. Venha. Ele até nem queria vir. Bom, venha que as pessoas têm saudade de vir. Bom, dizer a verdade, fiz um baile bom. Mas, o que é que acontece? Isto foi na parte da manhã, que a mulher vinha da missa. Então é que à tarde, começam a aparecer umas burguinhas brancas aí. Isto é verdade, isto não é anedota. Eu gosto muito de contar anedotas, mas esta é pura verdadeira. Não é anedota. Começam a aparecer umas borregas brancas, a gente chama umas borregas brancas por aí. Aquilo para o lado só depois começou-se a aproximar. De noite, estava o baile formado, mas um baile bom. Tinha muita saudade de ouvir o homem. De noite começa a fazer trovões de água, nem queira saber. O Manel da Venda, que há aí pessoas pertencentes a ele. O pai dela é que fez. O pai dela existia um palcozinho ali em cima, um palco que havia lá 20 ou 30 pessoas, que faziam os bailes muito fortes, e estudei para fazer um palcozinho para caber mais 30 ou 40 pessoas. O pai dela tinha ali a sementeira no Pomol, que eu tive ali aqui lá após muito tempo, e então tinha aquilo tudo saneado. E a seca era tão grande. Ora, a pessoa com o fruto a perder-se, o homem salta, e aquilo, a cabeça quase tocava nas tilhas. A água era grande, parecia que está vendo o homem. Salta lá, que tinha 4 ou 5 graus, para subir lá para o palco, e o palco descia aqui onde era o bufete, onde era o bar. Quando eu vejo ele vir de lá, a dar saltos ali para os degraus, diz ele assim: parece que está chovendo, mas eu só acredito se for à rua. O homem veio à rua quando foi fazer. Está chovendo, sim senhora, está chovendo, sim senhora, que vem todo molhado. Isto é verdade, ele não está cá, não pode contar. Bom, que é certo, continuando. E então, isto foi-se fazendo
no baile. Como ia dizendo, comprei uma televisão, para as pessoas ajudarem a petróleo, davam uma repousada e eles davam assim de esteio. O que é que acontece? As coisas foram piorando, apareceu a guerra na Angola, apareceu a imigração e a casa dos bailes foi assim de baixo. Aqui o caminho ao Manuel Matias de Sousa, acordeonista. Este senhor viveu aqui nesta casa, aqui ao lado, ele casou aqui, portanto a mulher era dali, foi acordeonista, foi uma pessoa muito marcante. Era o pai daquele que falei. Eu já vou falar aí mais adiante dele, da casa onde ele foi criado. Pronto, mas aqui para que saibam, foi aqui que ele casou nesta casa e foi aqui que ele viveu alguns anos da vida dele. O Manuel Matias de Sousa, uma pessoa incrível também. Aqui, nesta curva, chamam a Portela do Moiro. E diziam, as pessoas não gostavam de passar aqui porque diz que aparecia medos. Ó pai, o que é que eram os medos? Onde é que ele anda? O que é que eram os medos, pai? O que é que você diz que eram os medos? Antigamente apareciam os medos. O que eram os medos, pai? Medos, medos. Medos, pai, medos. O que eram os medos? Eu sei lá o que eram os medos, não sei. Até mas você às vezes diz que os medos era a fome que as pessoas tinham. Não, mas ele diz sempre que os medos era a fome que as pessoas tinham. Tinham tanta fome, fraqueza que viam medos. Mas aqui também diz que havia uma mina de cobre. E o terreno é um terreno com bastante... Mas o que será... Olha, desculpem lá, o que será feito do meu homem? Eu não vi. Não vi. No princípio eu não vi. Até lá que ele vai aparecer. Acho que ele está a preparar o almoço. Bom, portanto, este terreno aqui é também da Lúcia, do Sr. Cardoso. A mina de cobre seria ali, assim na curva, e é aí que era chamada a Portela do Monte. Pois, como eu estava a falar, que aqui é a Portela do Mouro, portanto, como vê, do Moiro, é assim que as pessoas dizem, é aqui nesta curva, e seria aqui que havia a mina, certamente, isto são minas de cobre, que haviam aqui em Crença, haviam várias, e esses terrenos aí são terrenos com bastante cobre. E depois há uma outra coisa também interessante, vocês estão a ver os pinheiros aí mais adiante, portanto a Nazaré, que tem aquela casa lá em cima, que eu disse que era do Manel Guerreiro, o terreno dela vem aqui assim até quase à fonte da Barroca. Não? Vais lá ao cabeço, lá mais ao cabeço. Mas aí houve uma determinada altura, que aí sim nessa zona, que fizeram aí, acho que esse senhor, esse Manel Guerreiro, que mandou ir arranjar a terra e assim encontraram sepulturas. Portanto, isso pode ter a ver com a mina, de extração do cobre, era de pessoas ligadas à mina. E estas minas é da época do cobre. Era só para dizer ao pessoal que aqui era uma máquina de lavar. Era aqui. Aqui lavava-se a roupa, aqui dentro deste. Era aí um lavadouro, aí a máquina de lavar, lavava-se aí. Na água, agora na água, isto se criava aí. Era tão giro, tão... Tudo isto, todos estes terrenos pertenciam às mesmas famílias, portanto, originalmente é a mesma família. E isto era o quê, pai? Isto aqui era o quê? Uma herdade do quê? Este aqui? Sim, isto tudo aqui, o Cardasal e o Borno, isto tudo. Sim, era tudo Cardasal e do Borno. Uma herdade, tinha algum nome? Aqui era Jabugeira, aqui. Mas a herdade, do quê? Tinha algum nome próprio? Não sei, era incluído Cardasal e Borno, que era tudo das mesmas famílias. Portanto, os donos atuais são todas as pessoas que vimos aí nessas casas, são os donos destes terrenos, de alguma forma. Da Zorra, não é? Pois aqui chamam a Eirinha da Zorra. Mas há aqui uma coisa muito interessante sobre a Eirinha da Zorra. E este local aqui, como disse, que era tudo das mesmas famílias, portanto, dos Sousas, dos Faíscas, Adega e Cardosal e Borno. O que aconteceu aqui, vocês já devem ter ouvido falar na Guerra Civil, ou na Guerra Civil entre os miguelistas e os absolutistas, ou os liberais e os absolutistas, que foi em 1830, por aí assim, e já ouviram se calhar falar no remexido. E nos guerrilhas, nunca ouviram falar nisso? Nos guerrilhas, no remexido.
Portanto, isto aqui, há aqui factos muito interessantes sobre isso. Como sabem, portanto, essa guerra civil aconteceu devido às invasões francesas. As invasões francesas foram no princípio do século XIX, 1800 e pouco, as primeiras invasões, e então a família real, a corte, parte para o Brasil. Não é? Temos todos uma noção disso. E ao partir, depois, fugiram para o Brasil, de alguma forma. Pronto, e há dois filhos, que é o Miguel e o Pedro. O Pedro é o mais velho, que mais tarde é o primeiro imperador do Brasil. Mas acontece que numa determinada altura morre o Dom João VI, que era o pai deles, e cá em Portugal gera-se uma guerra civil, porque uns querem o Dom Pedro, outros querem o Dom Miguel, porque o Dom Pedro era o mais velho, era o que teria direito à sucessão ao trono. Mas como ele estava a querer ficar como imperador do Brasil, aqui havia quem achasse que era preferível ser o Dom Miguel, ou que teria lógica era que o Dom Miguel ficasse como rei depois em Portugal. E então isso gera-se uma guerra civil, aí em 1830, mais ou menos. E o que acontece é que aqui cria-se um movimento que é chamado os guerrilhas, portanto é um guerrilheiro que se põe à frente, que era chamado o remexido. Portanto, já certamente muita gente ouviu falar no remexido. E o que aconteceu aqui, eu depois já vou falar sobre o remexido, é que eles invadiam os montes, estes pequenos núcleos, como vocês viram. As pessoas, não havia comunicação, na altura não havia nada, e quando lhes chegavam à porta eles não sabiam lá quem era, se era de uma facção, se era de outra, se era pelo Dom Pedro ou pelo Dom Miguel. E eles geralmente perguntavam, batiam à porta e lhes perguntavam, ou se calhar nem batiam, por quem és? As pessoas não sabiam, eles coitados, o que é que haviam de dizer, se diziam se for por Dom Pedro, se os outros eram dos miguelistas, pronto, atacavam-nos. Se diziam sou por Dom Miguel, se os outros eram de Dom Pedro, atacavam-nos. E as pessoas sentiam-se muito mal e foi muita gente morta nestes sítios por aí. E porque eles também roubavam tudo o que as pessoas tinham, desde azeite, vinho, os animais, eles saqueavam tudo, porque era a forma também deles se manterem como grupo, o grupo de guerrilhas. E então o que acontece é que estas famílias aqui, que eu tenho vindo a falar, criaram aqui um refúgio onde eles se esconderam, se refugiaram, que era chamado o Casarão da Guerra, que era precisamente aqui nesta cova, onde vocês estão a ver ali valados, ainda valados. Aquilo são pedras que restaram desse casarão. Desse casarão, certamente seria uma casa ou duas só, em que eles camuflavam isso como é aí numa cova, e depois camuflado aí com a vegetação e tudo isso, eles estavam aqui refugiados. Eles trouxeram as pipas dos vinhos, juntas de bois, azeite, eles trouxeram tudo para aqui e ficaram aqui escondidos durante possivelmente anos. E todas estas famílias que temos vindo aí a falar e estas casas que ainda vamos encontrar, portanto, refugiaram-se aqui e ficou o Casarão da Guerra. Que eu acho que é interessante, que as pessoas muitas não sabem disto, da existência disto. E eu vou-vos falar aqui só então um bocadinho sobre o remexido, para que tenham uma ideia quem foi esta figura. O nome dele era José Joaquim de Sousa Reis e nasceu em Estomba em 1797 e foi fuzilado em Faro em 2 de agosto de 1838. Andou no seminário de Faro, tendo abandonado sem ser ordenado. Portanto, ele andou no seminário para padre, mas não chegou a ser ordenado. E casou, portanto, ao sair lá casou, foi nomeado capitão de ordenanças e recebidor do conselho. Que eu nem sei o que é que isto quer dizer, mas pronto, algumas incumbências lhe foram atribuídas, porque ele tinha alguma formação, não é? Que ele teve no seminário. Era miguelista ferrenho, portanto ele era pela facção do Dom Miguel, emigrou em 1826 e regressou em 1828, portanto não sei, há 2 anos que ele não está por cá, para onde é que ele foi. Quando em junho de 1833 o Duque da Terceira desembarcou no Algarve, o remexido fugiu para a serra com um grupo de guerrilheiros e começou os ataques aos constitucionais, portanto à facção do Dom Pedro. Portanto, este Duque da Terceira, ele desembarca aí no Algarve, parece que é em Tavira, que ele depois vem com um regimento, que vem caminhando, ele passa aí por vários locais
e para combater, portanto, os outros que estavam por cá, que eram a favor do Dom Miguel. Portanto, nessa altura, então, ele fugiu com um grupo, fugiu para a Serra, com um grupo de guerrilheiros, e começou os ataques aos constitucionais, portanto, aos do Dom Pedro. Foi ao Alentejo procurar apoio junto do general Molelos, que recusou auxiliá-lo. Portanto, este general Molelos era pelo Dom Miguel, mas ele, na altura, então, recusou-lhe ajuda. Então ele recrutou mais guerrilheiros e, por conta própria, espalhou o terror no Alentejo e no Algarve. Até que depois da Convenção de Évora-Monte, depois Armas, portanto isto foi o acordo em que eles chegaram a Évora-Monte, por acaso já estive lá, onde foi selado este acordo de cessar a guerra. Portanto, ele depôs as armas por algum tempo. Mas depois os outros começaram a persegui-lo. Foi perseguido pelos liberais, portanto, os do Dom Pedro, que queriam vingar-se das atrocidades que ele tinha cometido. Foi-lhe incendiada a casa, brutalizada a mulher e os filhos. Organizou uma quadrilha que praticou as maiores violências. Portanto, a partir daí ele ainda se tornou mais violento que aquilo que tinha sido até à altura. E penso que mesmo já após praticamente a guerra em todo o país ter terminado, ele continuou aqui, principalmente na zona da Serra, aqui a nossa Serra e Baixo Alentejo. Finalmente foi preso, após um apertado de cerco, na Portela da Corte dos Velhos. Alguém sabe onde é esta Portela da Corte dos Velhos? Eu não sei onde é que isto é. Mas isto deve ser para Messines. Deve ser para Messines, não é? Porque a mulher dele era de Messines, não é? Sim. Ele foi preso lá com 248 guerrilheiros. Foi levado para Faro, julgado em Conselho de Guerra e fuzilado no Campo da Trindade. Ele tinha um filho, então, ele tinha mais que um, mas o seu filho, então, com 18 anos, o Manuel Joaquim da Graça Reis, tentou continuar a luta. Foi ferido pelos liberais e fugiu durante algum tempo, andou fugido por aí, pelos matos, levando vida de miséria, até que foi encontrado quase morto a 10 de novembro de 1839. E nesta altura ele foi levado para o Hospital de Faro e aí morre no dia seguinte. Eu vi contar a história que havia aqui uma neta, isto era tudo cercado de pitas à volta do monte, de 2 ou 3 indivíduos. Dos guerrilheiros. Ele tinha uma carita, e ali a carita destroda dele, lá. Ele, o que é que ele faz? Através das pitas, tem umas traitazinhas, onde ele arriba com aquele sacote nos focinhos deles e raspou-se com aquelas traitas. E foi dormir na Tia Veiga, tinha a casa, lá no monte, foi dormir ao monte, que é lá que passa para... E foi assim que ele se safou, que eles vinham para o levar. Pois, portanto, este monte aqui, é muito antigo, aqui o Carduzal. Lá o Borno, como vimos, foi pessoas daqui, da origem daqui, filhos daqui, que formaram além. Mas aqui isto já existia. Portanto, esse António de Sousa Faísca, que vem lá da Tareja, de São Brás, casa com uma Luzia da Conceição daqui. E depois, então, os filhos, eles primeiro refugiam-se, vão para o casarão, ali para o casarão da guerra, e depois, após isso, é que eles formam todos estes montes aqui, estas casas. Portanto, essa história do Maneta, ainda hoje se diz muitas coisas de ir para o Maneta, não é? Porque ela acho que era um homem bastante forte e a Odília acho que tem descendências desse homem. E ele consegue se desenvencilhar que eles vinham para o matar, os guerrilheiros, e ele consegue se desenvencilhar deles, fugir, e com a ajuda do cão, que o cão sendo assim começa assim a tentar a morder-lhe ou isso, e ele consegue fugir e vai lá ao monte, passa lá, a tua mãe é a Portela do Monte, e aquilo é o monte, é lá a seguir, à casa onde era aquele António Veiga, é lá mais adiante que ele se esconde, é aí que ele se esconde e eles não conseguem, porque eles vinham matá-lo aqui. Esta jovem, segura lá e Vitalina, faz favor. Olha o meu mano, ai meu querido mano, morreste mano, fizeste 91, morreste logo. Pois. Meu querido mano.
Era também amiguinhas, mano. Ele era amigo de toda a gente. Ai, era um santo, Ele era muito bom, muito bom. Este senhor, o Manuel Matias de Sousa, que passámos lá ao fundo e que vimos o caminho, que está lá a dizer caminho, que a Margarida mandou pôr, que vai dali ao Pirineu, com o nome dele, porque foi aqui nesta casa, pelo menos, que ele foi criado. Pois foi aqui que ele nasceu. E aqui nesta casa. Portanto, o Manuel Matias de Sousa, acordeonista e um bom homem, um bom homem. Isto era a irmã dele, a Vitalina. É verdade. Autodidata e compunha, ele fazia, compunha. Ele comparava que ele era exatamente igual a ele. Agora temos aqui, portanto, o pai dela. Como era o nome do seu pai? Não. Manuel de Sousa. Manuel de Sousa. Cá está os Sousas na mesma. Pois, mas era Manuel de Sousa porque a mãe dele devia ser Isabel. E esta era a mulher que era a Tia Matias. Viviam aqui. Este senhor, que também é uma pessoa muito interessante, ele combateu na Primeira Guerra Mundial. Ele lá foi ferido, portanto, a cara dele, eu lembro-me dele, ele tinha a cara muito deformada porque foram um morteiro que lhe rebentou este homem era um tocador, ele tocava flauta, não é? Tocava flauta e era um mandador, ele mandava os bailes, era um mandador, era um homem também com um sentido musical. Portanto, como veem, todo este passeio, são tudo pessoas... Não grita de sua maneira. Era tudo pessoas ligadas às mesmas famílias e eram tudo pessoas com a veia artística muito, uns para a poesia, outros para a música. Portanto, todos tinham uma veia artística. E este homem era um grande mandador de bailes, portanto, e tocador. E o filho, então, por sua vez, aqui está mais ele com a mulher, a Tia Matias. Eu lembro-me também deles. Aqui é a porta. Aqui está ele também. E é você? Então, mas é o seu marido? Este é o meu marido. E esta é você, não? Sou eu. Ei! Ai, meu Deus, Vitalina. Olha isto. Aqui o meu pai nasceu nesta casa, é a casa dos meus avós. Isso aqui é o monte de origem dos meus avós. Mas é um monte muito antigo, é o meu avô, Manel Joaquim, que também era conhecido Manel Joaquim Coxinho, que também andava com 2 muletas. Como veem, havia várias pessoas com deficiências na altura. Mas o que é que queres fazer aqui? O meu avô era sapateiro, mas era um sapateiro diferente do geral. Porque geralmente os sapateiros tinham a casa onde trabalhavam e o meu avô era sapateiro ambulante. Portanto, ele ia ia ao domicílio, digamos assim, e estava uma semana, ou conforme as pessoas tinham, porque nessa altura toda a gente arranjavam os sapatos ou mandavam fazer, e então as famílias eram grandes, e então as pessoas tinham muitos sapatos para arranjar, e botas e tudo isso. E chamavam, Tio Manel Joaquim, venha cá, pronto, uma semana ou isso, e ele estava lá na casa, dormia lá e tudo, para já que ele tinha dificuldades também a se deslocar, porque também andava de muletas. E ficava lá uma semana, ou e se fosse preciso até arranjar todo o calçado da família. Portanto, eu nunca conheci o meu avô a trabalhar aqui na casa, ele vivia aqui e andava assim, fora disso. Ele não nasceu aqui, o meu avô nasceu no Marmeleiro, mas a avó dele era daqui, era desta casa, era Teresa. Ela era Teresa, o pai dele era Rodrigo, lá do Marmeleiro, e casou com a Teresa, que era daqui. E mais tarde a casa, o meu bisavô, acho que herda possivelmente a casa, e o meu avô acaba por ficar com a casa, eu não sei bem esses pormenores, mas pronto, foi aqui que o meu pai nasceu. Eu também, em criança, passava aqui as minhas férias, o resto dos dias, quando vinha da escola, com a minha avó, e tenho aqui grandes recordações desta casa. Pronto, portanto aqui estamos no Carduzal. Antes dizíamos Cardazal, agora diz-se Carduzal, eu não sei, ao fim e ao cabo, como é que era o nome. Aqui, como disse, isto é bastante antigo, além daquele núcleo onde tivemos, antes da Guerra Civil, portanto aquilo já existia,
Isso também, se a gente virmos nos mapas antigos, aparece-nos Cardozal e aparece a Adega. Borro nem aparece. Se vocês repararem, Várzeas não aparece, aparece Casinha. Portanto, isso são mais antigos. Aqui também acontece que há aqui outras famílias que são primos todos uns dos outros, mas há 2 irmãos também que se fixam aqui, que dão origem aqui a este núcleo, portanto, aqui de casas. Havia aqui um homem que era o avô da Hortense, a Hortense vocês todos conhecem, a Hortense, que era o Tichico. Ele era Francisco de Sousa, conhecido por Tichico Pai de Céu, porque acho que era um homem alto e magro. E a mulher era Francisca também. E eles eram primos irmãos, portanto, eles eram primos irmãos entre si, o casal. E depois a outra casa a seguir, que era da Catarina, que era irmã do Francisco, que era casada com o Rafael, que também era faísca. Mas são outros faíscas, dos Corsitos, além da minha linhagem também dos Corsitos. Isto é uma mistura grande. Mas falando aqui sobre o tio Francisco do Cardozal, ou tio Chico Pai de Céu, como as pessoas diziam. Este homem acho que era uma pessoa que tinha assim a palavra fácil e respostas logo assim na ponta da língua, como se diz. E há uma história que contam, que eu acho que é engraçada, e toda a gente conhece, que foi quando a igreja do Barranco do Velho foi inaugurada. Este tio Chico foi à inauguração e andava lá um casal que eram ali dos lados de Salim, mas também tinham terras aqui que chamavam o Rato. O homem era Aleixo, António Aleixo, ou não sei o quê, mas também lhe chamavam o Rato, porque antigamente as famílias eram tudo assim tratadas por um outro nome. E diz que andavam lá a visitar a igreja e que esse rato passou ao pé deste aqui e que disse assim, olha lá, uma igreja que acaba de ser inaugurada já tem um Pai de Sé dentro. E este não disse nada, logo no momento não disse nada, mas depois dele assim mais umas voltinhas, fez para passar ao pé do outro e da mulher dizer assim, isto é uma igreja com um Pai de Sé dentro, não é assim de causar muita admiração. Agora uma igreja nova, já com um ninho de ratos. Aqui a minha prima, Maria Mendes de Sousa, que nasceu também aqui no Cardozal, aqui mais abaixo, nos outros montes mais abaixo. Pronto, ela lembra-se também de algumas coisas daqui, vá. Conte lá. Um ano era gaiata. E aqui havia um senhor aqui que era o Manuel Rita. Numa casa que há aqui atrás destas duas casas. Era casado com uma senhora da Cruz da Assomada. Mas entretanto ele arranjou uma amante. E então juntou aqui a amante com a mulher. Com a mulher, mas as casas eram pegadas, tinha uma parede entre meio. Mas aquilo naquele tempo juntava-se o povo todo, quando havia uma coisa assim. Juntava-se o povo todo e fazia uma chocalhada. O homem. Isso era festa aqui, se juntava-se. Vinha a família toda lá daqui para estes Sérgio, onde tocava. Pois, aquilo que a gente ouve falar hoje sobre os países árabes, que a gente achamos que é terrível e que é isto e que é aquilo, não há muitos anos aqui procedia da mesma forma.